A melhor maneira de acabar com o preconceito é informação. Conheça mais sobre o autismo na reportagem de Ana Laura Grapiuna. Daniel acabou de completar 3 anos. É um menino alegre, cheio de energia e gosta de brincar como qualquer criança da sua idade. Quando Daniel tinha 2 anos e meio, a mãe, Daniele, percebeu alguns comportamentos atípicos e, após várias consultas com especialistas, Daniel foi diagnosticado com autismo. A gente vive um medo, né? Assim, dá uma dor muito grande. Eu até, muitas vezes eu fico emocionada quando vou falar dessas coisas, porque no início a gente tem uma incerteza do futuro, a gente se pega com uma situação nova que traz um medo, né? É um medo do futuro, medo do preconceito, medo de não saber o que fazer e medo de não ser eterno, porque toda mãe tem esse medo, né? De ficar de ir e deixar um filho desamparado. Mas uma mãe de uma criança com necessidades específicas, de uma criança atípica, ela tem um medo maior ainda, porque ela sabe que aquela criança, mais do que ter ela como mãe, tem ela como uma mediadora, como algo que coloca ela em contato com o mundo. As incertezas e os medos foram causados pela falta de informação. O transtorno neurológico, que é o autismo, afeta a capacidade da pessoa em se comunicar e interagir. É muito comum, porém pouco falado. Mas Daniele procurou se informar e se adaptar a essa nova realidade. Nós estamos aqui no cantinho do Daniel e por todo o quartinho dele tem alguns lembretes visuais que a mãe nos disse, né, que ajuda no desenvolvimento dele. Como que ajuda? Explica pra gente, Dani. Bom, os autistas, em geral, eles têm uma capacidade visual, uma memória visual muito boa. Então, eu comecei a fazer um acompanhamento com o Daniel, de colocar lembretes, bilhetinhos visuais, com a rotina do que ele deve fazer para que ele aprenda alguns comportamentos, como, por exemplo, se vestir sozinho, que ele ainda não sabe. Aí, ali no cantinho, tem o horário dele de dormir, qual que é a rotina, né? O que ele faz? Tira a roupa, escova o dente, põe o sapato. Tem um ali também, quando ele ficar nervoso, um bonequinho chorando, que ele não pode fazer, não pode bater a cabeça e outras situações assim, para ele olhar o bonequinho, identificar isso nele e criando esses comportamentos, né, habituais do dia a dia. Daniel tem uma rotina como qualquer outra criança. Vai à escola, pratica esportes e faz algumas atividades que o ajudam a estimular as suas habilidades. Uma vez por semana, ele tem consultas com a psicóloga que explica como identificar o autismo e quais as práticas que desenvolve com o garoto. Os sinais que demonstram, né, que a criança pode ter características, pode estar dentro do espectro do autismo, ele vai desde uma criança com contato ocular rebaixado, quanto uma criança que tem uma partilha social mais aquém se comparado com crianças da mesma idade, né? Então, hoje, a gente não necessariamente está focado em iniciar a intervenção quando a criança tem sintomas de um autismo clássico, mas percebeu que já há atrasos do desenvolvimento, principalmente nas esferas relacionadas à interação e comunicação, a gente já começa a intervir, mesmo sem o diagnóstico, para que a criança possa utilizar esse período das idades iniciais, que a gente chama de janela de oportunidade cerebral, onde o cérebro está fazendo maior número de conexões sinápticas, né, e uma maior plasticidade que favorece todo o aprendizado nesse período de vida. Esse início nós fizemos uma rotina sensório-social, é uma rotina que trabalha a relação diática do terapeuta com a criança. O modelo Denver ele é todo pautado no afeto positivo, em você seguir a liderança da criança, e com isso a gente trabalha as habilidades que precisam ser estimuladas com vista nos atrasos do desenvolvimento da criança que você está atendendo. Então, é um modelo abrangente porque envolve todas as competências do desenvolvimento da criança. E, logicamente, é um modelo que trabalha com a terapia intensiva, né? Então, os pais têm a opção tanto da gente formar uma acompanhante terapêutica para fazer as horas de intervenção em casa, quanto também o treinamento de pais, que no caso eu treino os pais para que possa estimular a criança
num número maior de horas no ambiente domiciliar e naturalista da criança. Aqui em Mariana existe o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, conhecido como Crescer, que atende pelo SUS crianças de toda a região que possuem necessidades específicas, incluindo o autismo. O Crescer atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. É um serviço acessível a toda a população. É realizado através de um cadastro e acompanhamento, tanto de quem está sendo atendido quanto das famílias. Desde que o Daniel é bebezinho, que eu já vi sinais diferentes, né, do padrão de desenvolvimento dele, o não engatear, o não sentar, depois o não andar, eu já fui procurando todos os profissionais que podia para me ajudar naquilo ali. Porque quanto antes você descobre, ou mesmo você ainda não sabendo o diagnóstico, igual o Daniel, não se sabia o diagnóstico, mas ele já estava sendo acompanhado pela equipe do Crescer com a hipótese diagnóstica para que ele desenvolvesse suas potencialidades. Para dar continuidade ao tratamento de Daniel, Daniele abriu uma conta em um site de doações para arrecadar um valor que contribua com novas formas que ela encontrou para ajudar o filho. Eu lancei a vaquinha no site da vaquinha. É só entrar lá, tratamento especializado de autismo para o meu filho, o título. E a contribuição é feita lá, porque eu optei por fazer isso, porque o aplicativo ele tem um mecanismo de prestação de contas, e aí todo mundo sabe quem está doando. Quem quiser ser anônimo tem a opção de doar anônimo, você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito, e fica visível, né, para todo mundo ver, porque na hora que atingir o meu limite, o meu objetivo, acabou, porque o que eu quero é somente garantir o tratamento do meu filho. Eu coloquei uma propensão até o final do ano, porque eu espero que até lá eu já tenha conseguido resolver essa situação de outra forma. E finaliza deixando um recado para as mães que se identificam com a história dela e de Daniel. Não tenha o medo de procurar e de fazer o acompanhamento que seu filho precisar. Ah, mas ninguém sabe o que ele é. Ah, mas não tem laudo. Tem mães que me param na rua e falam que a criança tem 8 anos, 10 anos e não consegue alfabetizar, e cada caso é um caso. Não quer dizer que sejam todos autistas, mas elas se identificam e falam assim: mas eu tenho medo, mas todo dia aí, né, numa terapia, mas eu tenho medo de acontecer isso, eu tenho medo dele ficar estigmatizado, várias coisas, né? Eu não gostaria que ele fosse, sei lá, na saúde mental. Ah, quem tem psicólogo é porque tem problema, várias coisas a gente ouve. Não, isso é uma coisa que a sociedade tem que superar. Nós temos hoje altas técnicas, altas possibilidades disponíveis para a gente perceber algo que está um pouquinho fora do padrão, procura ajuda, peca pelo excesso de zelo, mas pelo menos você consegue fazer com que aquela criança ela entenda uma dificuldade e supere ela.